Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. No programa de hoje a gente fala sobre a recuperação judicial, um instrumento jurídico que ajuda empresas a evitar a falência, crises econômicas, dificuldades financeiras, má gestão. Vários são os fatores que levam ao pedido de recuperação judicial. E para falar sobre o tema, nós convidamos o advogado João Roberto Franco. Professor, obrigada. Eu que agradeço o convite. Professor, para quem está ligando a TV agora, o que se trata? A recuperação judicial. Quem que pode pedir? Vamos só resumir aqui para o pessoal em casa ficar sabendo do que é o tema. Bom, a recuperação judicial, na verdade, Maria, ela é uma ferramenta que auxilia o empresário nos momentos de crise econômica e financeira. Então, muitas vezes, o empresário encontra-se numa situação onde ele, por suas forças, não tem condições de superar essa crise econômica financeira e aí ele necessita de uma ferramenta que seja capaz de ajudá-lo a recuperar suas forças, recuperar a sua atividade empresarial normal. A recuperação judicial ela tem fundamento em dois princípios básicos da atividade empresarial, que é o princípio da função social da empresa, né, que tem a ver com os benefícios que a empresa traz para a sociedade, geração de empregos, pagamento de tributos diretos e indiretos, geração de desenvolvimento, transferência de riqueza. E quando se utiliza da recuperação judicial, se privilegia esse princípio, que de forma direta também favorece um subprincípio existente principal das empresas, que é o princípio da mantença da atividade empresarial, né, da preservação da empresa. Então, esses dois princípios estão ligados à recuperação judicial. E ela é basicamente uma interrupção das dívidas da empresa. Então, tem um pré-requisito, então. O empresário tem que estar devendo bastante. Bastante, e também ele precisa não ter condições de, por si só, sair dessa situação, né? Porque se ele tem condições de sair da situação, ele não tem direito aí à recuperação judicial, entendeu? Os requisitos eles estão presentes na lei, né? Então, existem alguns requisitos básicos que o empresário tem que respeitar. Vou resumir aqui, eles são ele não ter sido falido, não ter sido condenado em uma falência anterior, né? Se ele foi um falido, que essa falência já tenha sido transitada em julgada. Ele não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, né? Do trânsito da sentença de recuperação judicial anterior tem que ter passado 5 anos, né? Ele tem que ter aí uma atividade empresarial na mesma atividade econômica nos últimos 2 anos. E outros requisitos de documentos são aqueles previstos no artigo 50 da lei, e eles são um histórico da empresa. Então, você tem que descrever essa atividade empresarial, quantos anos que existe essa empresa, o porquê dessa empresa, qual o benefício que essa empresa traz para a sociedade. Você tem que apresentar balanços dessa empresa dos últimos 3 anos e o balanço especial, que é aquele feito até um mês antes do pedido de recuperação judicial. Você tem que apresentar relação de credores, identificando nome, endereço e crédito, tipo de crédito, origem. Você tem que apresentar uma relação de funcionários. Você tem que apresentar também uma relação de ações judiciais, de execuções judiciais contra essa empresa. Você tem que apresentar também as certidões de cartórios de protestos relativos à sede da empresa. Uma série de documentos. Uma série de documentos. Professor, e nesse processo, como é que a Justiça, de fato, ajuda na recuperação dessa empresa? O que ela faz pelo empresário? O papel do judiciário na recuperação judicial ele é um papel mais de observador, né? O grande benefício que o empresário tem, e que eu costumo sempre dizer, é o da própria lei, né? Porque o que a lei traz para o empresário? Ela suspende essa exigência desses créditos por um período de 180 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial, e ele também dá ao empresário a oportunidade de redesenhar o seu negócio, né? Através de um plano de recuperação judicial. E eu costumo dizer que em que pese a lei dizer que é um plano de recuperação judicial, é mais um plano de negócio com uma proposta de pagamento aos credores, porque se você não apresentar
um plano de negócios consistente e firme e que tenha capacidade de demonstrar aos seus credores que você vai sair dessa situação de crise, nada adianta você propor um parcelamento dos seus débitos, né? Então essa é a grande vantagem da recuperação judicial que não existia na lei anterior de concordata. Perfeito. Professor, no próximo bloco eu quero falar como que a crise econômica tem afetado diretamente as empresas. Não saia daí, a gente volta depois do intervalo, é rapidinho. Voltamos com o Saber Direito Debate, hoje falando sobre a recuperação judicial com o advogado e professor João Roberto Franco. Professor, falando dessa crise econômica que assola o Brasil, muitas empresas têm usado, né, esse pedido de recuperação judicial e a gente tem dados que mostram que esses pedidos aumentaram 116% no ano passado, ou seja, um aumento bem considerável, né? É verdade. Isso tem a ver com a desorganização econômica e financeira abrupta que o país passou, né? É lógico que num cenário normal, num cenário natural de problemas econômicos e financeiros, em determinadas situações o empresário consegue lidar com uma perda de faturamento e com uma perda aí de negócios. No caso do Brasil, se você for ver todas as estatísticas, em médias, as empresas perderam 40% de faturamento, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Então é muito difícil para o empresário lidar com uma perda de 40%. Para falar de um nicho econômico, que é o setor imobiliário, que as empresas construtoras, incorporadoras e etc., tiveram uma devolução dos seus imóveis prontos no percentual de 41%. Então você imagina uma construtora, uma incorporadora que dentro do seu planejamento vende 100 unidades e espera receber por essas 100 unidades, tem no momento que ela tem que receber, que na entrega das chaves ela recebe o maior valor, ela tem aí a devolução de 41% desses imóveis. Nenhuma empresa aguenta, né? Então, no caso do Brasil, essa queda abrupta e muito rápida, né? Nós não estamos falando de anos, nós estamos falando de coisa de um ano para cá, a queda no faturamento foi terrível. Então, somente através da recuperação judicial, a empresa tem a condição aí de se reestruturar e passar por esse momento de crise. Outro dado importante é que no Brasil, o único instrumento capaz de segurar as reclamações trabalhistas, né? Nós estamos vendo aí o grande desemprego que está tendo aí no país. Isso gera reclamações trabalhistas, processos trabalhistas. E esses processos trabalhistas, eles são muito violentos para a atividade empresarial, né? Ao ponto que a Justiça do Trabalho tem o entendimento de agir de ofício. Então, as penhoras online são diretas, não precisa do advogado. Então, isso é muito ruim. O empresário chega e tem lá o dinheiro que ele tinha para manter a empresa penhorado pela Justiça do Trabalho. Então, a recuperação judicial é o único instrumento jurídico que consegue aí dar um fôlego para o empresário se recuperar, inclusive frente aos débitos trabalhistas. Na prática, traz bons resultados? Olha, depende aí muito, fala-se muito que só uma pequena parcela das empresas que entram em recuperação judicial é que conseguem aí sair da situação de crise. Em verdade, isso depende muito mais da intenção do empresário do que do procedimento. O procedimento ele é muito bom, como eu disse para você, ele traz aí a oportunidade do empresário recomeçar o seu negócio. É como se ele pensasse um startup novo da empresa, né? Então, a recuperação suspende as dívidas e você repensa o seu negócio. Agora, depende de você, empresário, também mudar a sua cabeça, mudar a sua concepção como empresário, né? O Brasil é um país de empresas familiares, né? Empresas que têm 30, 40 anos, com o empresário sendo a cabeça do negócio e do jeito dele. Funciona há 40 anos porque agora vai ser você que vai mudar isso, né? Então, essa concepção você precisa trabalhar com o empresário. Senão, se ele estava fazendo e não estava dando certo, agora é a hora de mudar. Então, ainda tem essa questão da gestão. Então, se o empresário, às vezes, não sabe gerir de forma inteligente e esperta, aproveitar a crise como uma oportunidade também para, quem sabe, lançar produtos novos, né, inovar,
a recuperação judicial também não vai fazer isso por ele. Vou dar um exemplo aqui de uma padaria. Aquela padaria daquele português que você olha, ele está com lápis na orelha e ele controla tudo no papelzinho e faz isso há 30 anos. Hoje, esse tipo de gestão, ele não existe mais, né? Hoje o profissionalismo impera nas empresas, né? Gestão corporativa, conceitos dessa natureza foram incorporados no direito brasileiro justamente para profissionalizar cada vez mais as empresas. Então, se você tem um empresário ainda agindo dessa forma, você precisa trabalhar bem a cabeça dele e apresentar novos métodos de gestão para que a recuperação judicial ela tenha sucesso. A recuperação judicial é uma ferramenta, ela não é o remédio, não é a solução. Milagre. Não, ela é a ferramenta. Então, como ferramenta, o empresário precisa saber trabalhar com ela. Agora, na hora da recuperação judicial, professor, durante esse processo, o que esse empresário tem que ficar atento, né? Antes, durante e depois, para ter sucesso nessa recuperação? Antes, eu diria assim, o empresário ele toma a decisão de entrar com o processo de recuperação judicial sempre tarde. Ele tem a oportunidade de ainda estar em condições de se preparar para o processo de recuperação judicial, porque após a entrada com o processo de recuperação judicial, o crédito praticamente some para a empresa, né? Isso também é uma consequência negativa, não do procedimento recuperacional, mas do entendimento de mercado no Brasil. Então, muitas vezes o empresário deixa chegar até o último segundo para entrar com o processo de recuperação. Aí o que acontece? Muitas vezes a empresa já entra sem fôlego na recuperação, quando na verdade ela precisa de um fôlego para entrar com o processo de recuperação judicial, até para se manter depois do pedido, já que ela não vai ter crédito. E depois da aprovação do plano, da concessão do plano, o empresário tem que se preparar para cumprir aquilo que ele colocou no plano, cumprir aquelas obrigações que ele determinou e que foram aprovadas em assembleia de credores. Quais que são os erros mais comuns, professor? Bom, os erros mais comuns são aqueles onde o empresário, o primeiro, não cumprir aquilo que ele se compromete dentro do plano de recuperação judicial, né? Então, ele não se prepara, ele leva o procedimento de uma forma, às vezes deixa de lado. Empurrando com a barriga. Isso. E aí ele pensa que aquilo não vai causar consequências, e com certeza causa consequências, que é a própria decretação da falência, né? Então, ele tem que estar bem atento e bem antenado com aquilo que ele está se comprometendo a fazer. Agora, qual que é o papel do advogado nisso? Precisa de um advogado para o empresário entrar com esse processo de recuperação ou não? Sim, para entrar com o processo de recuperação judicial é essencial a presença do advogado, porque só o advogado tem capacidade postulatória, que é a capacidade de peticionar em juízo, de estar em juízo, né? Mas não é só do advogado que ele precisa também de uma consultoria empresarial que vai elaborar o plano de recuperação judicial. Uma característica também que o advogado precisa ter, ele não tem só que ter conhecimentos jurídicos para quem quer atuar com a recuperação judicial, ele tem que ter conhecimentos de outros campos do direito e de outras disciplinas existentes, como economia, finanças, etc. Ou seja, o profissional que atua nessa área tem que ter experiência também no ramo dos negócios, tem que ter um panorama geral da situação. Tem que ter aí, porque na verdade ele vai estar lidando com empresas. E se você só apresentar para o empresário uma situação jurídica, o empresário não tem essa condição por si só de medir o que é melhor dentro das possibilidades da lei. Então é interessante e é ponto positivo o advogado que tem conhecimento de ramos de negócio, de atividades empresariais. Isso é muito importante. É um mercado bom, professor? Falta gente qualificada, né? Uma área que precisa ser explorada? Sim, a gente costuma dizer que tem advogado que ele tenta ser da área empresarial e tem o advogado que é empresarial, né? Então, você precisa estar bem qualificado, principalmente que não é só entender de leis, você tem que entender de negócios. Aí é complicado. Professor, te peço mais um minutinho, a gente faz mais uma rápida pausa. No próximo bloco, o professor dá dicas de bibliografia, não saia daí.
A gente está de volta e nesse bloco mudamos um pouco o assunto. Vamos conhecer um pouco mais sobre o professor João Roberto Franco e também falar de autores e livros que vão te ajudar na hora dos estudos. Professor, vamos começar com os livros então? Vamos lá. Você trouxe 2 aqui. O primeiro é esse aqui, Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. É um livro mais atual do Fábio Ulloa Coelho. Me fala um pouquinho desse livro, professor. Só queria fazer aí um adendo. É muito difícil você encontrar livros específicos sobre recuperação judicial. Você encontra bastante livros sobre direito comercial que tratam do tema recuperação judicial. Esse é um livro do professor Fábio Ulloa, que ele traz aí o comentário à lei. Quando a lei surgiu em 2005, ele fez esse livro comentando aí os artigos da lei, os aspectos da lei de recuperação judicial. Bacana. Você comentou, professor, que falta um pouco de bibliografia. Também é reflexo dessa falta de especialização de profissionais na área? Sim, sim, porque, veja bem, a lei de recuperação judicial nunca foi tão usada, né? Agora, como a gente falou da crise, então durante muito tempo não foi um tema assim que as editoras tinham assim interesse em publicar. Hoje não, hoje mudou, né? Hoje cada vez você vai falar de recuperação judicial, onde você vai, todo mundo quer ouvir, quer saber e quer entender. Funciona, né? Então a doutrina, nesse caso, ela fica mais inserida em livros que tratam aí da matéria, disciplina de direito comercial como um todo, né? Perfeito. E o segundo livro aqui, Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, Teoria e Prática. São de 2 autores, né? Luiz Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos. Esse aqui também já é um livro, estou vendo que ele compara a teoria e a prática. Isso. Esse é um livro mais atual, ele já traz aí para quem quer as primeiras linhas da recuperação judicial, quem quer aí atuar com a recuperação judicial e quer ter mais entendimento, quer ter mais conhecimento. Ele serve também para concurso, serve para você estudar aí no nível de uma graduação, né? Aí se você for para um nível mais de uma pós-graduação, você precisa procurar doutrinas mais específicas. Professor, por falar em graduação, já que a gente está falando de matéria específica, como é que fica o direito comercial e empresarial e também a matéria de recuperação judicial na grade curricular das faculdades? Até algum tempo não existia essa grade do direito comercial assim de forma mais divulgada, mais ampla. Hoje o direito comercial ele faz parte da grade de graduação em direito e é uma disciplina muito importante e que cada vez mais tem atraído estudantes de direito para essa área. Vale comentar que no Brasil inteiro os tribunais de justiça vêm criando câmaras e varas específicas na área de direito empresarial e comercial, justamente porque é um tema muito específico e muito complexo, que precisa aí de uma especialização do profissional que quer atuar. Em São Paulo, por exemplo, onde eu atuo, você tem 2 varas específicas de recuperação judicial, onde os juízes são preparados para isso. E também tem uma câmara de direito empresarial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especializada em direito empresarial e comercial, que trata só desses temas, né? Um bom nicho para quem está começando a estudar direito, para os estudantes que estão nos assistindo. E eu acredito que para o futuro, cada vez mais, o direito empresarial, o direito comercial vai crescer, porque afinal de contas, um país não cresce sem a ajuda, sem as empresas, né? Se uma empresa não cresce, o país também não vai crescer, né? Professor, falando um pouquinho de você, como é que o direito entrou na sua vida? Bom, eu fiz 2 faculdades, né? A primeira faculdade eu fiz quando eu era jovem, tinha 17 anos, fiz psicologia. E aí eu trabalhei na área executiva. Trabalhei na área executiva de um banco e trabalhei na área executiva de uma grande empresa brasileira. Chegou a exercer, a ser psicólogo mesmo? Não, eu trabalhava porque comecei no banco, para eu ter crescimento dentro do banco, por incrível que pareça, um dos cursos que mais dava oportunidades de carreira era a psicologia. Nossa. Então eu fiz esse curso lá em São Paulo e aí consegui crescer e subir dentro do banco e comecei a trabalhar aí na área executiva do banco. Depois fui convidado a trabalhar numa outra empresa e comecei a ser muito preposto, né? Como eu estava lá num cargo de gestão, eu sempre ia às audiências dessa empresa. E aí eu falei, bom, eu preciso entender desse assunto. Me apaixonou pelo direito. E fui fazer direito já aí com 30 anos, fiz direito e hoje estou na área aí há algum tempo.
e me especializei em empresarial porque eu estava desse lado, né? Eu escutava os advogados, escutava tudo isso que eu estou falando hoje. Você sentiu também a necessidade de profissionais qualificados, né? E aí quando eu fui para o lado de lá para ser advogado e comecei a falar a linguagem das empresas para os empresários, isso me foi muito bom em termos de carreira, né? Também fiz especializações na área, né? E aí eu recomendo para quem nos está assistindo que faça primeiro uma especialização sempre em processo civil, porque o processo civil é a base de qualquer procedimento judicial, né? Inclusive da recuperação judicial. E depois aí você vá para uma especialização, uma pós-graduação em comercial, se esse for o interesse. E é esse caminho que eu segui. Também é interessante, se você quiser fazer especializações em outra área, né? Como, por exemplo, direito econômico, direito financeiro, que também te dá uma ajuda na hora de atuar na área empresarial. Professor, você também povoa outros campos, é escritor também. É verdade, eu escrevo aí sobre livros de ficção. Tem nada a ver com direito? Não, não tem nada a ver com direito. Eu tenho um livro publicado aí nas editoras aí que pode ser encontrado pela internet. É um livro que tem a ver com o tema de vampiros, na verdade. É mesmo? Que curioso. Chama Conspiração o livro. E eu escrevi, porque eu sempre gostei de escrever de outros temas, né? Sempre me ajudou ler outras coisas que não direito. Porque às vezes você lê sobre direito... E abre a mente também, né? A gente começa a ter uma gama de possibilidades. Sem dúvida nenhuma. E para você falar de direito, você tem que saber o português, né? E você ler é a única forma de você aprender o português. Ler, gravar as palavras, né? Então isso é muito produtivo, muito interessante para quem também atua na área do direito. Esse lado do escritor tem planos para 2016? Eu tenho planos de lançar um outro livro também de ficção, né? Que vai se chamar Máquina do Tempo. Eu também tenho um projeto pessoal que chama-se DDC, Direito Direto do Carro, que é onde eu gravo vídeos de 5 minutos de dentro do meu carro em São Paulo no trânsito e falo de forma bem tranquila e com uma linguagem bem simples sobre temas de direito, falo o que é a República, o que são o STF, que é o STJ. Então isso aí eu também tenho estou nesse projeto aí para 2016. Logo eu vou ter o meu canal no YouTube falando aí Direito Direto do Carro. Deixa eu entender. Então, no engarrafamento, como é que surgiu essa ideia de fazer aula dentro do carro no engarrafamento? Bom, eu sempre gostei de dar aula. Foi um sonho que eu realizei, graças a Deus, que eu tinha essa vontade de dar aula. E aí eu ficava num trânsito infernal, não sei como é aqui em Brasília, mas São Paulo é daqui. Quantas horas em média, professor? 1h30, 2. Parado? No trânsito, né? Anda bem pouco. Aí eu falei, isso é uma perda real e objetiva de tempo, né? Porque você não tem como fazer nada. Eu falei, bom, por que eu não gravo aulas e vou colocando no YouTube para quem quiser assistir, para quem nem é do direito, né? Então a linguagem é outra. Então surgiu a ideia, aulas curtas de 5 minutos. E aí as pessoas podem, se quiser saber, para quem tem interesse em conhecer outros ramos do direito, saber algo mais, pode entrar lá no canal, que vai estar em 2016 aí. Ainda não está no ar? Não. Já gravamos as 5 primeiras aulas. Legal. E aí estamos editando para colocar no ar. Que bacana. Professor, para a gente finalizar, qual que é a dica, então, para o aluno que está na faculdade, ainda não se decidiu pela área, defenda aí o seu direito empresarial e comercial? Olha, a primeira coisa para fazer qualquer coisa na vida, eu acho assim, você tem que gostar. Você tem que fazer não com objetivo financeiro, mas você tem que fazer porque gosta daquilo que faz, tem amor naquilo que faz. Porque o objetivo financeiro é consequência. Exato. Então, se você gosta de lidar com empresários, se você gosta da empresa, se você foge um pouco daquela situação de processo, porque o direito empresarial te dá a oportunidade de ser um consultor também. Se você gosta mais de ter essa coisa de estratégia, de inteligência empresarial, de tratar com esse ramo, de outras áreas,
coligadas ao direito, o caminho do direito empresarial ele vai te trazer muita satisfação. Vale a pena. Vale a pena. Professor, agradeço a sua presença aqui e suas explicações no Saber Direito Debate. Obrigado. Bom, o Saber Direito Debate fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Se você ficou com dúvidas sobre o assunto, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. Você também pode assistir a nossa programação pela internet. O site é esse aí, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau. Se você ficou com dúvidas sobre o assunto, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br.